participar desse culto efetivamente. Quem participa desse culto não é sempre só quem está aqui na frente falando. Quem participa do culto é quem está aí sentado também. Porque você pode ter certeza que também nesse mundo espiritual existe uma força muito grande querendo fazer com que você não ouça, querendo fazer com que você fique disperso, querendo fazer com que você esteja aqui só de corpo presente, mas a tua cabeça está em outro lugar. Tem uma força tentando chamar você, tem uma força chamando você. Você já imaginou isso? É que você não ouve com o teu ouvido físico, você ouve com o teu ouvido espiritual, mas Satanás nessa hora está chamando o seu nome, e toda vez que ele chama o teu nome, é quando você dispersa, porque o interesse dele é você não estar focado aqui, o interesse dele é você estar disperso, o interesse dele é você nessa hora estar pensando o que tem lá em casa para comer. O que está passando lá no Fantástico? O que eu vou fazer amanhã? Qual é a conta que eu vou pagar? Como é o nome daquela pessoa mesmo? Não importa. O meu foco tem que ser na palavra de Deus. E eu falo para você nessa noite, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu falo uma coisa para você, querido, se você prestar atenção hoje, a palavra de Deus ela vai mudar a sua vida hoje. Ela vai mudar a tua vida ministerial hoje, porque Deus também está chamando o seu nome. Deus também está chamando o seu nome. Há 2 clamores com o teu nome nessa noite. Basta hoje você saber a qual voz você vai atender, a qual voz você vai dizer sim. Qual é a voz? A voz de Deus ou a voz do diabo? Se for a voz do diabo, querido, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui com um projeto do diabo na tua vida, mas se você ouvir a voz de Deus, acredite, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com algo diferente em nome de Jesus. Hoje é culto de missões. Por isso que nós estamos vendo aqui, ó, essa bandeira aqui, esse logo aqui, porque hoje é um culto de missões. É de falar de missões. É de falar daquilo que Jesus colocou como mandamento. E o mandamento era esse: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas vá por todo o mundo e pregue esse evangelho. Hoje nós vamos falar de pregar o evangelho. E eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que fala assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei, e de todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? O tema dessa palavra é
as 5 características de um missionário. Você é um missionário? Quem é que é um missionário? Deus te chamou para ser um missionário. Se você não se sente um missionário, meu irmão, saiba de uma coisa: você não está na direção correta. Você tem que ser um missionário, seja onde for. Ser missionário não é pegar um avião e ir para a África. Ser missionário é levar o evangelho aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá, no teu trabalho, na sua escola, na faculdade, no vizinho, na rua, aonde for, você é um missionário. Amém? Missionário é quem faz missões. Missionário é quem leva a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Aqui no versículo 16, ele fala a primeira característica, ele fala: porque anuncio o evangelho. Característica de missionário é anunciar o evangelho. Você vai nas igrejas, irmãos, em muitas igrejas está sendo anunciado lá algum tipo de palavra motivacional, algum tipo de palavra psicológica para você se sentir bem. É anunciado alguma palavra sobre prosperidade, é ensinado alguma palavra sobre empreendedorismo, mas não é ensinado o evangelho. Verdadeiro missionário prega o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. Amém? O evangelho verdadeiro, que é falar para as pessoas o seguinte: que nós vivemos debaixo de uma lei, que é a lei do pecado. E a lei do pecado, o salário do pecado é a morte, mas que Deus proveu para nós um remédio, uma cura, uma chave para libertar do pecado, e essa chave se chama Jesus. E que se essa pessoa agora, ela se entregar a Cristo, ela será curada do pecado. E falar ainda que o pecado, ele tem poder de morte, e o pecado tem poder satânico sobre a vida da pessoa, e que quando a pessoa é liberta do pecado, imediatamente ela é liberta de Satanás também. A Bíblia fala que Satanás não pode mais tocar aquele a quem o evangelho está reinando. O Satanás não pode tocar em você. Alguém pode falar para você: olha, fulano fez um feitiço contra você, olha, fulano está falando mal de você, olha, fulano está falando uma palavra de maldição contra a tua vida, olha, fulano falou que vai dar tudo errado. Você está com o evangelho? Você se entregou a Jesus? A Bíblia fala que Satanás não pode te tocar. Não pode, não pode. Quer meu nome? Pega meu nome aí, pega meu retrato, pega o que você quiser. O evangelho está comigo. Eu já fui liberto do pecado. Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Irmão, lá em casa eu durmo com a luz acesa, que eu tenho medo. Olha, porque aconteceu isso, que eu tenho medo do diabo vir puxar o meu pé e não sei o que. Você está liberto, meu irmão. Você está liberto. Satanás tem medo de você. Não é você que tem medo dele, ele tem medo de você, porque o evangelho chegou na sua vida, o evangelho chegou na sua casa. Amém? Então diz aqui que característica de missionário é pregar o evangelho. Quem é missionário prega o evangelho, meu irmão. Amém? Prega o evangelho. Diz a Bíblia que o que a boca fala é aquilo que o coração está cheio. Às vezes você vai conversar com a pessoa, mesmo a pessoa que vem para a igreja, você senta do lado dela, só tem miséria na boca dela, só tem miséria, só tem tristeza, só tem derrota, só tem medo, só tem uma palavra negativa, deprimente. O evangelho tem que estar aqui dentro. Às vezes as pessoas não conseguem fazer missões porque ela precisa de missões. Ela precisa que alguém chegue nela e dê o evangelho para ela. Amém? Característica do missionário é anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo fala: eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Fala no versículo 16. Ai de mim, é uma obrigação pregar o evangelho.
Ah, irmão, não é o meu ministério. Olha, que pena que você entende que não é o seu ministério, porque a Bíblia está falando que é sua obrigação. Você não consegue falar para alguém isso? Que Jesus é bom? Precisa ter curso teológico, faculdade teológica, para você chegar e falar: olha, eu te convido para ir lá na minha igreja. Eu talvez não saiba nem falar para você, mas lá vai ter pessoas que vão esclarecer o Evangelho para você. Olha, Jesus é bom, Jesus é bom, Deus vai te libertar. Isso é pregar o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho, e diz a Bíblia que é imposto por Deus essa obrigação sobre mim e sobre você, pregar o Evangelho. Seja onde você estiver, alguém do teu lado chegar: olha, me dá um conselho. Olha, o conselho que eu te dou é o seguinte: se entrega para Jesus, meu filho, se entrega para Jesus. Olha, vamos lá para a igreja comigo, vamos lá fazer uma visita, dê um tempo para as coisas de Deus na sua vida. Isso é pregar o Evangelho, de uma forma simples, mas é pregar o Evangelho. E ele fala ainda aqui, o apóstolo Paulo, ele fala: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ele deixa aqui, irmão, nas entrelinhas, que haverá uma punição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. A Bíblia fala que um dia Deus fala para Jonas e para Nínive pregar a palavra, e Jonas não vai, e Jonas passa a ter consequências negativas na sua vida. Aonde Jonas ia, dava errado, tudo dava errado. As pessoas que estavam ao redor de Jonas passaram a sofrer, até que Jonas fala: o erro sou eu, o problema está em mim, me jogue no mar que tudo vai ficar bem. Às vezes, irmão, a tua vida, a coisa está indo para o saco, a coisa está indo para a vala, porque você não está pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo fala: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Jonas sentiu o ai de mim, Jonas sentiu, porque para Deus, meu irmão, você consegue falar essa palavra. Para Deus você consegue, não adianta, não tem desculpa. Mas eu cheguei agora, sou novo. Você é novo? Você não sabe falar para a pessoa o endereço da igreja? Você não sabe falar para a pessoa que Jesus é bom? Será que é difícil falar isso? A Bíblia fala que a vida de Jonas, ela começa a afundar, a vida de Jonas, ela começa a ir para baixo, coisas ruins começam a acontecer na vida de Jonas. Ai de mim, se eu não prego o Evangelho. Ai de mim. Tem gente que fala: irmão, mas eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo. Você não vai ter mais tempo ainda, você pode ter certeza, só vai piorar. Ah, irmão, mas eu preciso trabalhar. Ah, irmão, mas eu preciso estudar. Estude, trabalhe, mas de alguma forma, onde quer que você esteja, pregue o Evangelho. Amém? Não adianta: ah, irmão, não sei o que está acontecendo, eu trabalho, mas não tem dinheiro. Olha, eu estou falando com a pessoa na minha casa, não está adiantando. Ai de mim. Existe uma consequência negativa para quem não prega o Evangelho. Não é uma brincadeira, existe uma lei espiritual, não é brincadeira. Enquanto eu não acordar para isso, enquanto eu não entender que Jesus, Ele me chamou para eu ser um missionário, não tem como a bênção de Deus me encontrar, não tem como. O apóstolo Paulo, ele está falando: ai de mim, se eu não prego esse Evangelho. Amém? Ai de mim, ai de mim, ai de você, se você não prega esse Evangelho. Ele fala aqui no versículo 17: e por isso, se o faço de boa mente ou de boa vontade, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ele fala aqui de pregar de boa vontade. Característica de missionário é pregar de boa vontade. Ele fala aqui: olha, se eu prego de boa vontade, eu vou ter prêmio, mas se for de má vontade, só uma dispensação. Eu só estou cumprindo tabela, não está adiantando nada, eu só estou fazendo algo de aparência. Para eu pregar esse Evangelho, tem que ser de boa vontade. Amém? Tem que querer fazer, tem que gostar de fazer, tem que pegar gosto de fazer, não fazer por uma intenção: não, eu vou fazer para Deus me abençoar.
Não é isso. Você está fazendo para cumprir tabela, você está fazendo por aparência, você está fazendo só para parecer. Mas ele fala: olha, eu tenho que fazer de boa vontade, que se eu faço de boa vontade, eu vou ter prêmio, Deus vai me abençoar, se eu fizer de boa vontade. Às vezes você chama as pessoas para fazer algo na igreja, irmão, não existe a boa vontade, existe a má vontade. De novo, mas não sei o que. Eu fiquei pensando, onde eu falei até, não sei se foi por João, eu falei: caramba, e se a igreja pudesse pagar? Se a igreja pudesse pôr a mão no bolso e pagar, será que as pessoas iam falar: não tenho tempo, não sei? Será? Se a igreja pudesse pagar, olha, irmão, para você ser tia das crianças lá, precisa de tia das crianças, eu não posso, olha, a igreja vai pagar R$200 por culto, para quem ficar. Será que vai ter fila aqui para... Será que vai ter? Mas você não tinha tempo, você não tinha disposição, agora arrumou tempo, agora arrumou disposição. Você vê como é diferente? Se vai pagar, olha, irmão, precisa aqui, para pregar, irmão, não me chama, pelo amor de Deus, não me chama não. Olha, todo mundo que pregar aqui, cada culto que pregar vai ganhar R$300. Opa, olha, irmão, não está me chamando, hein? Estou vendo que está tendo uma panela, está chamando fulano e fulano. O cara arranja tempo, aí ele quer tempo, aí ele quer se esforçar, não estou lendo a palavra. Veja como é diferente, irmão, veja como é diferente, porque existe uma má vontade, fulano, nós vamos fazer uma escala, eu não, eu de novo não. Mas se pagasse, será que ia ser assim? Acho que não, acho que teria boa vontade, e aí só desmascara a nossa má vontade de fazer alguma coisa para Deus, só desmascara, porque eu sempre estou querendo ganhar alguma coisa, eu estou sempre querendo levar vantagem, nunca é de boa vontade, nunca, é sempre querendo uma vantagem, é sempre querendo algo em troca. Mas característica de missionário é pregar de boa vontade. O versículo 18 ele fala: logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Terceira característica: pregar de graça. De graça. Aqui no versículo 18 ele fala: sabe qual que é meu prêmio? É pregar de graça. Ninguém vai tirar essa honra de mim. Eu prego de graça, eu prego por amor a Cristo. Paulo falou isso. Se você olhar o contexto desse capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 14, Paulo fala dos direitos de ser apóstolo. Ele fala: eu não tenho direito, eu não tenho direito de ser sustentado pela igreja, eu não tenho direito aí das pessoas me servirem, eu não tenho direito de pedir isso, aquilo para as pessoas, eu não tenho direito, eu tenho direito. Ele fala aqui, aí no versículo 15 ele fala: mas eu não vou. Ele fala aqui no versículo 15: mas em nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Qual glória? De pregar de graça. Eu vou de graça, ninguém precisa me pagar não, eu vou de graça, porque eu faço de boa vontade, eu faço para Deus. Amém? Missionário verdadeiro faz de graça. Olha, irmão, eu estou indo lá, quem está lá atrás com as crianças, você pensa que não? Estão fazendo missões também, está plantando no coraçãozinho das crianças o temor de Deus. É que nem eu falei para você, eu conheço um pastor que é da igreja desde criança, e ele fala isso para mim. Eu me lembro, um dia na minha adolescência, eu dei um pulinho no mundo lá, tomei umas pancadas e voltei correndo para a igreja. Mas lá no mundo eu lembrava do que as tias das crianças ensinavam para a gente, das músicas, dos teatrinhos que fazia, das histórias. Eu lembrei do evangelho lá e voltei. Então estar lá atrás também é fazer missões, irmão, é fazer missões, é de boa vontade. Característica de missionário é pregar de graça. O evangelho, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, ele virou um grande negócio, Ailton.
um grande negócio. Fulano, vem pregar na minha igreja? Vou, claro que eu vou, pode me chamar que eu vou. 3 mil reais, irmão, no finalzinho, entendeu? Pô, irmão, não posso dar 3 mil. Ah, não pode? Vê aí então uns 2 mil pelo menos. Poxa, eu soube de gente que foi pregar e famosa, aí foi pregar, aí o pastor chamou e falou: irmão, só vou por tanto, só vou por 5 mil, e queriam muito levar aquela pessoa. Falou: tá bom, nós vamos pagar 5 mil. Quando chegou lá na igreja, a igreja era muito grande, aí o cara olhou e falou: tem muita gente aqui, e você está me dando só 5 mil? Aí tá de brincadeira. Não, eu só subo se for por 15 mil. Irmão. Aí o cara falou: olha, só tem aqueles 5 mil. Não, eu só vou subir se for por 15 mil. Ele falou: então beleza, então eu vou subir e vou falar que você não vai subir, porque você está querendo dinheiro. Aí ele: então eu subo. É um bando de safado, irmão, um bando de pilantra, um bando de bandido da fé. Um bando de bandido, de gente que está querendo ganhar dinheiro às custas das pessoas, às custas da fé das pessoas. Mas o apóstolo Paulo falou: ninguém, Donato, tira essa glória de mim. Eu prego de graça, eu toco de graça, irmão, de graça. Quando eu tenho, acontece qualquer coisa aqui com o instrumento aqui da igreja, eu mesmo arrumo. Eu mesmo pago o que tem que ser a manutenção. Se eu tenho condição, eu pago. Eu quero fazer de graça. Verdadeiro missionário faz de graça, meu irmão. Amém? É característica dele de fazer dessa forma. Ele fala no versículo 19: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Amém? A quarta característica é ser servo. Ser servo. E ser servo, irmão, é ser imitador de Jesus. Você quer servo maior que Jesus? A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas se humilhou na forma de homem, se tornando servo, se submetendo à morte, e morte de cruz. Está escrito lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. Sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Um dia eu conversei com uma pessoa, ele falou: tu acha Jesus, tu acha que ele sentiu alguma dor lá na cruz? Ele era Deus, anestesiou o braço, os caras martelando, ele fazia mas não estava doendo nada. Mas a Bíblia fala que ele não teve por usurpação ser Deus. Em momento nenhum ele se beneficiou daquilo, mas se tornou homem, e como homem, servo. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala: eu sendo livre, eu me fiz servo. Eu sendo livre, eu limitei a minha liberdade, o meu direito. Como ele fala aqui no contexto desse capítulo 9, eu limitei. Olha, você tem direito, tá bom, eu tenho direito, mas eu não quero colocar entrave. Ele fala aqui no contexto do capítulo 9, eu não quero colocar obstáculo para as pessoas olhar, mas ele está fazendo porque ele está recebendo alguma coisa em troca. Então é restringir o seu próprio direito. Eu me fiz servo. Às vezes eu estava conversando ontem, que eu tenho que ser servo, eu tenho que abrir mão, eu tenho que ser abnegado. Mas eu tenho direito. Tenho direito. Amém? Às vezes você vai conversar com as pessoas na igreja, é isso que eles querem, é o direito, o seu direito, a sua vantagem. Todo mundo quer alguma vantagem. O problema é que esse evangelho não é um evangelho de vantagem, não é um evangelho de ganho, mas na verdade é um evangelho de perda. Ele fala aqui no versículo 20: e fiz-me como judeu para os judeus. Ele fala no 21, eu me fiz de sem lei para quem não tinha lei. No 22 ele fala: eu me fiz de fraco para quem era fraco. Eu fiz-me tudo para por todos os meios chegar a salvar alguns. E aqui a quinta característica é essa: fazer-se de tudo.
fazer-se de tudo para salvar alguns. Irmãos, tem gente que não gosta do teu jeito. Não gosta, por quê? Porque é isso, então eu vou mudar o meu jeito. Olha, as pessoas não gostam que façam dessa forma, então não vou fazer mais dessa forma. Eu vou me fazer de tudo para que eu possa ganhar alguém. Olha, irmão, alguém fala com você aí, acha que você fala de uma forma muito direta, muito ignorante. É mesmo, irmão? Eu vou mudar o meu jeito, eu vou me policiar, então vou ser mais suave. Olha, alguém acha que você é muito lerdo, então vou ser mais ativo. O grande problema é que ninguém quer ser confrontado por causa do Evangelho. Fulano, você é assim, olha, as pessoas não gostam. Que se vire, irmão, eu sou desse jeito, tem que me aceitar do jeito que eu sou. O verdadeiro missionário, irmão, ele vai fazer de tudo, para poder ganhar as pessoas para Jesus. Ele vai tirar todos os entraves, a sua liberdade. Olha, eu posso fazer isso. Olha, irmão, você cortou o cabelo desse jeito, o pessoal ficou meio escandalizado. É mesmo, irmão, meu cabelo vai crescer, então não corto mais desse jeito. Eu vou abrir mão da minha liberdade, para que eu possa alcançar alguns, para que eu possa chegar em alguns. Isso prova, irmão, maturidade espiritual. É isso que prova. O apóstolo Paulo, ele falou: olha, nós temos que deixar de ser meninos, levados pelo vento, por qualquer vento de doutrina. Vamos parar de ser menino. O apóstolo Paulo, ele fala ainda aqui nesse livro de Coríntios: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, corria como menino, falava como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Eu tenho que parar de ser menino, criança espiritual. Tem gente que está na igreja já há tanto tempo e ainda não entendeu, e ainda não consegue se renovar. Olha, fulano, as pessoas não, esse teu jeito agride. Mas eu sou assim, tá? Você é assim, mas mude, melhore, tire os obstáculos para que o evangelho flua, para que o evangelho aconteça. Mude, amém? Mude por Cristo, mude, para que você não venha limitar o teu raio de ação. Ele falou que, olha, era judeu, eu não fazia de judeu. O que é se fazer de judeu? O apóstolo Paulo, antes de se converter, era fariseu, que era uma seita judaica. Quando ele encontrava com um judeu, o que ele falava? De judaísmo. Falava de judaísmo, falava: conhece fulano? Conheço. Conhece lá Gamaliel? Mestre, conheço. Olha, e vem trazendo, e apresenta o evangelho. Para quando era para falar para alguém que não tinha lei, que estava fora da lei de Moisés, se fazia sem lei. Olha, eu já fui judeu, graças a Deus estou liberto, não estou mais debaixo daquilo. Criava identidade, criava uma estratégia para alcançar as pessoas. Ele falou: vou fazer de tudo para que eu possa alcançar alguns. Eu preciso fazer de tudo, eu preciso ser estratégico, e você precisa ser estratégico, amém? Porque lhe recai uma obrigação de pregar o evangelho. Você precisa ganhar vida para Jesus, irmão. Jesus está voltando. A Bíblia fala lá na época de Jesus que o mundo jaz no maligno, que o diabo deita e rola aqui no mundo, porque aqui é o reino dele, aqui é o reino de Satanás. Nós estamos aqui de intruso, nós estamos aqui sofrendo as consequências, porque o reino é de Satanás. No entanto, lá no capítulo 4 de Mateus, Satanás apresenta para Jesus o reino do mundo, que é o reino dele. Ele falou: olha, tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Esse reino aqui, é de Satanás, e nós precisamos saquear esse mundo. Nós precisamos ganhar vidas, arrancar pessoas das garras do diabo. E a forma que eu uso, que você vai usar, é levar o evangelho, é ser um missionário. A Bíblia fala que no céu há uma alegria entre os anjos quando um pecador se arrepende. Existe uma expectativa.
O apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Coríntios também, que nós somos um espetáculo. Nós somos um espetáculo para os homens e para anjos. Está todo mundo olhando para nós, como se fosse um Big Brother, todo mundo olhando para nós. E que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. E eu fico pensando de um anjo, ou de algum ser celestial, olhando para mim, para a minha vida, os meus 24 horas. E eu fico pensando, já que a expectativa dele não é em mim, a expectativa dele é de eu fazer missões, de eu ganhar alguém para Jesus. E eu fico pensando, será que é tedioso essa audiência que ele está dando para a minha vida? Ele está esperando que eu fale de Jesus para alguém, ele está esperando que eu ganhe alguma vida para Jesus, porque a Bíblia fala que agora eu sou espetáculo nesse mundo espiritual. Será que os anjos, quando eles estão olhando para a tua vida, será que eles se alegram? Será que eles se alegram porque eles estão vendo você orando por missões? Eles estão olhando você pregando o Evangelho, quando você tem alguma oportunidade no teu trabalho, seja onde for, pregando com sabedoria, né? Não é pregando que nem muita gente prega aí, sendo uns chatos, sendo um pessoal arrogante, preconceituoso. Não, pregando com sabedoria, com estratégia, como o apóstolo Paulo falou aqui. Olha, eu me fiz de judeu, para quem era judeu, eu tinha estratégia, puxava a conversa, sabia o que falar, e na hora certa, introduzia o Evangelho com sabedoria. Como é que nós estamos andando essa vida? Porque uma coisa é certa, irmão, uma lei espiritual é certa, uma obrigação, ela está sobre a nossa vida. Tem uma obrigação pesando sobre você, e essa obrigação é pregar o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, como nós falamos aqui, é falar de Jesus. O Evangelho não tem nada a ver com costume. Você vai em algumas igrejas aí, o cara, a primeira coisa já te dá uma saia, né? Dá uma saia para a mulher, já fala, olha, já corta o cabelo, tira essa barba, porque... Não, isso não é Evangelho, isso é costume, tá? Isso não é Evangelho. Evangelho é outra coisa. Ele fala aqui ainda, no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele fala aqui, eles escreveram para Corinto, para os coríntios, na cidade de Corinto, a cidade grega de Corinto, e ele faz aqui uma relação com os Jogos Olímpicos. Ele falou, olha, você lembra, aí, não tem um pessoal que faz corrida, que corre no estádio? Você sabe que todo mundo está correndo, mas só um leva o prêmio. Ele fala, então corram, de uma forma que você alcance o prêmio. Corra. Isso é falado para você hoje, nessa noite. Corra. Ele está pedindo para você andar? Ele está pedindo para você ficar parado? Ele está pedindo para você correr. Sabe por que tem que correr? Sabe por que você tem que correr, irmão? Porque você já está atrasado no teu ministério. Você tem que correr porque você já tinha que estar praticando essas coisas há muito tempo, você ficou muito tempo parado. Então corra de uma forma que você alcance. Sabe por que você tem que correr? Porque Jesus está voltando, Daniel, e não há mais tempo. Então corra, tem pressa, não é para amanhã, não é a hora eu vou me preparar, não é agora. Corra, o tempo é agora. Ele fala aqui no 25, e todo aquele que luta, ele falando de novo para os gregos, de Jogos Olímpicos, todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém, uma incorruptível. Ele já sabia aqui, que lá nos Jogos, mesmo na antiga Grécia, as pessoas, eles viviam uma vida de abstinência, não era tudo que eles podiam comer, eles tinham que se abster, eles não ficavam até tarde da noite, tinha que acordar cedo para treinar, eles tinham uma vida regrada, e é isso que ele está falando, que eu tenho que começar a me abster. Mas eu tenho direito, irmão, Cristo me deu liberdade, pode que você pode, só que ele está falando também que a nossa vida também é de abstenção.
é de abnegação, é de pegar, olha, eu tenho esse direito sim, mas por causa do Evangelho, eu abro mão do meu direito, para eu pregar o Evangelho, para eu poder salvar alguns. Ele fala no 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele está falando aqui, lembrando dos jogos de novo, dos treinos, tá? Dos treinos. Então ele fala, olha, eu não estou batendo no ar, como que lembrando um boxeador que treina com a sua sombra. Ele falou, não, o meu negócio aqui é certo, o nosso tiro aqui é certo, não tem mais tempo, ô irmão, para ter treino, não tem mais tempo, nós temos que correr, nós estamos atrasados, a nossa vida espiritual, ela está atrasada, só que ela, como eu falei no começo, ela atinge profundamente a nossa vida aqui, no nosso mundo. E o versículo 27 ele fala, antes eu subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu subjugo o meu corpo. Ele sabe que o problema muitas vezes está no corpo, está na carne, o problema está na sua vontade. Ele fala, olha, eu subjugo o meu corpo. Em outras traduções fala, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à minha servidão. É o meu corpo, não é ele que manda em mim, eu é que mando nele. Quem é que manda em você? É a tua carne ou é você que manda na tua carne? Porque muitas vezes você deixa de fazer a obra de Deus porque a tua carne não deixa. Porque muitas vezes você escandaliza o nome de Jesus, não é por causa da tua mente, é por causa da sua carne, porque é ela que está mandando em você, é ela que está mandando, ela que faz com que a preguiça, o sono, a má vontade mande na tua vida. Mas o apóstolo Paulo ele fala, eu esmurro a minha carne, eu é que mando nela, eu a reduzo à servidão, ela vai me servir, e não se servir de mim. E ele fala isso, para que eu mesmo, pregando aos outros, não venha a ser reprovado. Você já imaginou, irmão? Você já imaginou, você que prega o Evangelho, de vez em quando, mas que você deixa a tua carne te dominar? Você já imaginou, Jesus voltar, e você dá aí, de vez em quando, uma pílula de Evangelho, para as pessoas do teu trabalho, as pessoas do teu trabalho sempre estão, o teu vizinho, ou que convive com você, estão sempre vendo você de alguma forma, com a Bíblia, com a palavra, através do louvor, né? O vizinho que está ouvindo você cantar na sua casa, e por algum momento essas pílulas, essas migalhas, estão caindo em algum coração, e fazendo um efeito. Já imaginou no final de tudo isso? No final de tudo isso, Jesus voltar e leva teu vizinho, você fica? Já imaginou isso? As migalhas que vai caindo lá com o pessoal do teu trabalho, porque tem gente que estão observando o tempo todo. O apóstolo Paulo falou, eu estou correndo de uma forma que eu não venha a ser reprovado, porque para mim não vai adiantar eu correr, fazer para os outros e eu mesmo ser reprovado. Você já imaginou isso? Tem muita gente que interage com você, e essas pílulas, essas pequenas migalhas que você vai jogando no caminho, tem gente que está comendo, tem gente que está comendo, tem gente que de alguma forma está mudando o seu coração, porque a sede é tão grande, e estão comendo, e está dando certo, sem você saber, e às vezes você mesmo está sendo reprovado por Deus, e Deus está aprovando aquela outra pessoa. Amém? Eu preciso ser um missionário, irmão. Eu preciso ser um missionário. Existe um chamado para mim e para você. Existe um mandamento que está sobre a nossa vida. Existe uma obrigação imposta que eu preciso fazer. E eu quero que você abra, para a gente encerrar, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro 2 e 20, que fala, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Existe um mandamento, e o mandamento é esse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Funcione para aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para fazer missões, você foi chamado para falar de Jesus, você foi chamado para isso. E a Bíblia está falando aqui que se de alguma forma eu abandono esse mandamento, se eu fracasso, se eu sou vencido de alguma forma, melhor seria se eu nunca tivesse conhecido. Curva a tua cabeça, vamos orar em nome de Jesus.